Oi, professor! Você sabe quem é o profissional especializado garantido por lei para acompanhar o seu aluno autista em sala de aula? Então vem comigo que eu vou te explicar. Pois bem, esse profissional tão essencial e importante na sala de aula regular, ele aparece em algumas legislações, como a Lei 12.764, que é a lei que assegura os direitos da pessoa com transtorno do espectro autista, mas também aparece na Lei Brasileira de Inclusão e na Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva. Bom, esse profissional garantido por lei, ele aparece nessas leis como cuidador, como profissional de apoio e na Lei 12.764 como profissional especializado. Mas quem é ele? Bom, ele não é um profissional caracterizado, ele não é um profissional que aparece na legislação com uma escolarização classificada. Então fica aí uma brecha na nossa legislação que, apesar de garantir esse profissional tão essencial no ensino regular, é um profissional que ele não vem caracterizado na legislação. Então não aparece qual a formação, não aparece qual a função desse profissional. Então fica algo muito vago e amplo quando a gente vai colocar esse profissional dentro da sala de aula. Então, como a lei ela é vaga e não define quem é esse profissional, qual o perfil desse profissional, qual a formação desse profissional especializado, acaba tendo uma brecha aí, e quem acaba tendo essa definição de quem é esse profissional especializado, de como ele vai atuar, qual a sua função, são os municípios. Portanto, cada município tem um perfil desse profissional. Então, a gente pode ver que em alguns lugares esse profissional especializado é um estagiário, algumas vezes é um professor formado, algumas vezes ele é formado em educação especial, que é o mais viável, o mais importante, né? Já que vai acompanhar a criança autista no desempenho escolar. E aí também cabe ao município definir qual a função desse profissional, que antigamente tinha uma visão mais assistencialista, estava ali para dar um suporte, né, às necessidades básicas de vida diária das crianças, mas também tem hoje o intuito de ajudar no desenvolvimento acadêmico dessas crianças. E só que também não é definido por lei qual é a função desse profissional tão importante em sala de aula. Então, muitas vezes também é ruim para o profissional, porque ele chega para o ambiente escolar sem saber qual a sua função. E então fica a critério dos municípios estabelecer, definir quem é esse profissional especializado que vai acompanhar. É ideal, né, já que está lá especializado, que ele entenda sobre autismo, que ele entenda sobre tese, suas especificidades, porque esse profissional, apesar de não ser função dele elaborar as atividades acadêmicas deste aluno, é importante que ele consiga ajudar, auxiliar no desempenho da criança diante das tarefas acadêmicas. Então fica aí, a gente tem uma legislação que assegura esse profissional especializado, que é muito importante, mas é ainda uma legislação vaga que não define quem é esse profissional e nem qual a especialização que ele tem que ter. Mas é isso, é direito da criança autista. Então, para a gente entender melhor, se a gente recebe 3 crianças autistas diagnosticadas com CID, as 3 crianças têm o direito de ter o profissional especializado acompanhando ela durante a sala de aula regular, tá? Então, é direito da criança, é importante para o desenvolvimento da criança e também vai auxiliar você, professor, nas horas que necessitar. Só que o que tem de importante, gente, a lei fala devido à necessidade da criança. Então, se é uma criança funcional, que não precisa de muito suporte, talvez não necessite de um profissional especializado para acompanhar. Mas a legislação garante esse profissional para a criança, para o aluno autista, certo? Até mais!